Olá, meu aluno, olá, minha aluna. Eu sou o professor Marco Antônio Silva de Macedo Júnior, professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Estamos aqui novamente no meu canal do YouTube para a Semana do Acidente do Trabalho. Teremos 13 encontros. Nesses 13 encontros, tudo sobre as ações acidentárias. Na aula de hoje, as regras envolvendo a petição inicial e a defesa. Na próxima aula, regras envolvendo a audiência e a sentença. E no terceiro encontro, nossa última aula, as regras envolvendo recursos e a execução trabalhista. Tudo sobre o acidente do trabalho. Você que nos acompanha, não se esqueça. Dê o seu like, ative o sininho e faça o seu comentário durante a nossa aula. Tá? Gosto que os alunos comentem, para depois até respondermos as dúvidas e analisarmos o conteúdo do curso, se ele foi bom para vocês aí. Um grande abraço aqui, pessoal de Goiânia, que está sempre acompanhando, pessoal do interior de São Paulo, visitamos esse final de semana os amigos em Bastos, e o pessoal sempre nos acompanhando nos nossos cursos. Não se esqueça também, aqui no descritivo abaixo do vídeo, nós teremos um material de apoio, tá, sobre o curso completo. A partir de quinta-feira vocês já têm acesso ao material. Temos um material gratuito, aqueles que eu disponibilizo para vocês, os materiais, slides, algumas coisinhas do curso. E nesse aqui nós teremos um kit. Tá? A partir de quinta-feira você pode acessar também o kit acidente do trabalho do professor Marco. Petições do meu escritório, tá? Modelos de contestação, atas de audiência, razões finais, impugnação de laudo de perito, tudo que nós vamos comentar no curso, nesses 3 encontros, vocês terão material gratuito, os slides que nós usamos em sala de aula, e um kit completo. Tá? O kit para você se tornar realmente um especialista no acidente do trabalho. Então, bora lá. Aula de hoje, vamos falar sobre o acidente do trabalho com relação à petição inicial e à defesa. Aquilo que você tem que ter o conhecimento na ação acidentária, que são ações de grande porte, São ações boas, ações rentáveis, economicamente falando. Para quem advoga para o reclamante, como é o meu caso, muito para reclamante, você tem que ficar esperto, que é uma ação muito boa, que traz honorários para o escritório. Eu estou aqui para explicar isso para vocês. Que advoga para reclamada também, importantíssimas as dicas aqui do curso. Para você tentar derrubar a tese do reclamante, reduzir valores das indenizações. Então, o curso aborda todas essas situações da petição inicial e da defesa. Primeira coisa que nós temos que saber. O que é um acidente do trabalho? O que é acidente do trabalho? Muitos alunos, muitos advogados, colocam nas petições iniciais que o reclamante sofreu um acidente do trabalho. Tá, mas o que é um acidente do trabalho? Então, eu sempre explico para os alunos essa parte, essa introdução, que você vai ter que mencionar isso na sua petição inicial. Quando nós falamos de acidente do trabalho, acidente do trabalho, não se esqueçam que nós temos 3 modalidades de acidente do trabalho, 3 espécies. E elas estão, de onde estão classificados esses acidentes, essas espécies? Na Lei 8.213 de 91. Lei 8.213 de 91. Que é a lei que regulamenta o quê? Os benefícios previdenciários. Dentro da Lei 8.213 de 91, nós temos as modalidades, as espécies de acidente do trabalho. E você tem que colocar isso na petição inicial. Na sua petição inicial, você tem que mostrar para o juiz qual é a modalidade, qual é a espécie de acidente que o reclamante sofreu. Primeira modalidade, primeira espécie, é o acidente típico. Segunda modalidade é aquele acidente decorrente de moléstia profissional, de doença adquirida no emprego. E a terceira modalidade de acidente do trabalho
é o acidente do trabalho específico. Então, na petição inicial, quando você elabora a petição inicial do seu cliente, do reclamante, você tem que mostrar para o juiz qual é a hipótese do acidente que o seu cliente sofreu. É o acidente típico? É o acidente decorrente de doença? É o acidente específico? Tudo da Lei 8.213 de 91. E aí eu preparei aqui nos slides, né, as situações para vocês. Vamos aqui, ó, primeiro slide, olha lá, petição inicial, acidente típico. E o acidente típico está previsto no artigo 19 da Lei 8.213 de 91, olha lá, artigo 19. E o próprio nome já diz, né, acidente típico. O que é o acidente típico? O acidente clássico. O acidente tradicional, que todos conhecem. Quando o empregado sofre o acidente, quando ele se machuca, trabalhando para o seu empregador, nas dependências da empresa. Então, estou prestando o meu serviço para o meu empregador, e dentro do serviço, lá nas dependências da empresa, eu sofro o acidente, durante a minha jornada de trabalho. Então, esse é o acidente típico. Vamos ler o artigo 19? Olha o slide, vamos para o slide. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, ou pelo exercício do trabalho dos segurados, referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade laborativa para o trabalho. Então, o artigo 19 da lei traz o acidente típico, quando eu me acidento nas dependências do meu empregador, acarretando a morte ou lesão corporal ou a redução da capacidade laborativa do trabalho. Então, estamos diante do acidente típico, que eu tenho que mencionar na petição inicial para o juiz. Olha, juiz, acidente do trabalho, aplicação do artigo 19 da Lei 8.213 de 91. Então, já estou explicando para o juiz que o acidente do trabalho do meu cliente é o típico, aquele previsto no artigo 19. Mas nós também temos as outras hipóteses de acidente do trabalho. Vamos lá? Próximo slide, olha lá. Ó. Artigo 20 da lei. Acidente do trabalho decorrente de doença. Então, o artigo 20 ele é bem claro. Olhem aqui o caput do artigo 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas. E aí, inciso 1. Doença profissional, assim entendida, a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. E agora o inciso 2. Doença do trabalho, assim entendida, a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso 1. Então, o artigo 20, vem para no nosso quadro aqui, ó, artigo 20. Traz a hipótese, a modalidade do acidente do trabalho decorrente de uma doença. E aí nós temos os dois incisos, né, no artigo 20. O inciso 1 dizendo doença profissional. E o inciso 2, doença do trabalho. O que significam esses dois incisos no artigo 20? O empregado, se ele adquiriu uma doença e ficou com sequelas dessa doença, e a doença foi adquirida no emprego, o artigo 20 está dizendo que isso também é acidente do trabalho. Que eu adquiri essa doença no emprego. E aí a divisão do inciso 1 para o inciso 2. Se eu adquiri essa doença em razão do ambiente de trabalho, porque a empresa não cuidou do ambiente de trabalho. Exemplo, né, um ambiente com muito barulho, muito ruído. Aí eu vou sofrer o quê? A perda auditiva, né? A chamada disacusia neurosensorial bilateral é o nome da doença.
que é a perda auditiva induzida por ruído, PER. PER, P-A-I-R. PER. Então, eu adquiri a doença, né? A perda auditiva, por quê? Por causa do ambiente de trabalho. A empresa não cuidou do ambiente. Um ambiente com muito ruído, ruído acima do limite de tolerância do Ministério do Trabalho, classificado no site da Previdência Social. E aí, se essa doença eu adquiri no ambiente de trabalho, é acidente do trabalho. Esse é o inciso 1. E o inciso 2? O inciso 2 é quando eu adquiri a doença em razão da atividade que eu exerço na empresa. E essa atividade que eu exerço tem nexo com a doença que eu adquiri. Né? Quais são as doenças mais famosas? A famosa LER, lesões por esforços repetitivos. Né? Muitos movimentos repetitivos, você vai sofrer lá síndrome do túnel do carpo no punho, tendinite, epicondilite, bursite, né, nos ombros, porque trabalhava fazendo muitos movimentos repetitivos, né, agressivos à saúde do trabalhador. Por quê? Por causa da atividade que eu desenvolvo, em decorrência da função que eu exerço na empresa. Né, no escritório nós temos muitas ações contra as montadoras de veículos, né, montagem de veículos, empregados toda hora lá, movimentos repetitivos, montando veículos, antigamente, né, apertando lá a maçaneta do carro, instalando para-brisas, movimentos acima do ombro, carregando peças para colocar no almoxerifado. Então, nós temos o problema do digitador também, né? O digitador tem a síndrome do túnel do carpo, né? O problema no punho, pela função que ele exerce. Então, vocês entenderam que o inciso 2, a doença é decorrente da função que eu exerço na empresa. A empresa não deu as condições adequadas para que eu trabalhasse sem a agressão à minha saúde. E no inciso 1, eu adquiri a doença pelo ambiente. Foi o ambiente do trabalho que acarretou a existência da doença. Tá? Mas a situação é a mesma lá. É um acidente do trabalho. Porque a doença foi adquirida no emprego. Terceira modalidade de acidente do trabalho, que é o acidente específico, que está previsto no artigo 21 da Lei 8.213, de 91. Então, lá no artigo 21, nós temos as hipóteses específicas de acidente do trabalho. Situações esporádicas, né, pontuais, onde acarretou o acidente. Exemplo, ato de terrorismo. Né? Então, estou trabalhando lá no ambiente, na empresa, num prédio, aí vem lá, que nem as Torres Gêmeas, lá em 2001, em 11 de setembro, lá. Vem lá o avião e atravessa o prédio onde eu estou trabalhando, acarretando morte de empregados, lesões corporais, ou empregados que depois estão sofrendo sequelas psicológicas, né, em decorrência desse acidente, de ato de terrorismo. Então, é um acidente do trabalho, está no artigo 21 da nossa Lei 8.213 de 91. Mas eu coloco para vocês, né, no slide eu coloquei, aquele que é muito comum nos processos. Olha só o artigo 21, inciso 2, parágrafo 1º. Então, artigo 21, olha o caput. Leiam comigo o caput aqui. Equiparam-se também ao acidente do trabalho. Equiparam-se também ao acidente do trabalho para os efeitos desta lei, inciso 2. O acidente sofrido pelo segurado no local e no horário de trabalho, em consequência de, e olha lá o parágrafo 1º, nos períodos destinados à refeição ou descanso, ou por ocasião da satisfação de outras necessidades fisiológicas, no local do trabalho ou durante este. O empregado é considerado no exercício do trabalho. Então, eu sempre coloco esse exemplo para vocês, que é o mais comum nos processos, né, trabalhistas envolvendo o acidente do trabalho. O empregado está no horário de intervalo para refeição e descanso. Período de descanso, olha lá. Volta comigo aqui no parágrafo 1º. Volta aqui, está em vermelho. Nos períodos destinados à refeição ou descanso.
Então, se eu estou no intervalo para a refeição, eu estou dentro da jornada de trabalho, né? Porque o intervalo para a refeição é um intervalo intra-jornada. E aí, se eu sofro esse acidente no intervalo para a refeição, mesmo que eu não esteja nas dependências da empresa, hein? Saí na rua para ir num restaurante para almoçar, sofri um acidente, fui atropelado. É acidente do trabalho. E até mesmo um acidente de trajeto. Não se esqueçam, acidente de trajeto. Estou indo da minha casa para o serviço e retornando depois do serviço para a minha casa. Se eu sofro um acidente neste trajeto, nesse período de deslocamento, nesse período de deslocamento da casa para o serviço e no retorno, sofri um acidente, é acidente do trabalho. Artigo 21 da Lei 8.213, de 91, que é o acidente específico previsto na lei. Então, quando você montar a petição inicial do seu cliente, você vai mencionar na petição: reclamante sofreu acidente de trabalho nos termos do artigo 19 da Lei 8.213, de 91, que é o acidente típico. Reclamante sofreu acidente de trabalho nos termos do artigo 20 da Lei 8.213, de 91, ou seja, doença profissional, moléstia profissional. Ou você vai colocar lá: o reclamante sofreu acidente do trabalho nos termos do artigo 21 da Lei 8.213, de 91, que aí já sabemos que é o acidente do trabalho específico, aquela hipótese específica prevista no artigo 21 da lei. Porque muitos advogados não estão fazendo isso, não colocam na petição inicial qual é a modalidade, qual é a espécie do acidente de trabalho. Então, já estou aqui dando a dica. Mencione para o juiz. Você tem que explicar qual acidente que o seu cliente sofreu. Tá? E como eu já disse, estou disponibilizando para vocês no kit as petições do nosso escritório. As minhas petições eu estou passando para vocês. O meu trabalho intelectual, o meu trabalho profissional, minha experiência, eu passo para vocês com as peças. Beleza? Então, fechamos aqui as espécies, as modalidades de acidente do trabalho. Então, você já está sabendo isso. Ou seu cliente sofreu acidente de trabalho típico, doença ou acidente específico. Prosseguindo. Quando que nós saberemos se é o caso de acidente do trabalho ou não, professor? Vendo a documentação do reclamante. Isso é importante explicar para vocês. O cliente está lá no seu escritório, você está fazendo a entrevista com o reclamante, vendo a documentação dele. E aí vem lá a documentação do INSS. Então quer dizer que ele ficou afastado pelo INSS. Quando que você descobre que o caso do seu cliente é realmente um acidente do trabalho? Então, vem no slide comigo aqui, ó. Quando o empregado fica afastado pelo INSS, então você tem que saber se foi um afastamento por auxílio-doença previdenciário, que é o auxílio-doença comum, espécie 31. Ou o que eu coloquei no slide aqui, ó, auxílio-doença acidentário, espécie 91. Então, nós temos que conhecer esses códigos da Previdência Social, do INSS. Se o empregado sofreu acidente do trabalho, em uma dessas modalidades aqui, e ficou afastado pelo INSS, então teve o afastamento pelo INSS. Então, significa que ele recebeu o benefício 91. B91, amiguinhos. B91 significa que ele recebeu o auxílio-doença acidentário. Acidente do trabalho. Porque se for o B31, B31 não é acidente do trabalho. B31 é o chamado auxílio-doença comum. Auxílio-doença previdenciário, que não tem nexo com o trabalho. Então, fiquem espertos, tá, na documentação, quando você está atendendo o reclamante.
Porque no caso de doença profissional, é aqui que vem a dica, tá? Às vezes o empregado ficou afastado pelo INSS, pela doença que ele tem, só que a empresa não caracterizou o B91 quando encaminhou a documentação. Às vezes o empregado leva a documentação na perícia do INSS, só que dá entrada lá como B31, como doença normal, e não doença do trabalho. Perfeito? Então analisem direitinho a documentação, porque se tiver como B31, você vai ter que questionar na petição inicial, que por um equívoco o INSS concedeu o benefício inadequado. O INSS, por um equívoco, concedeu o auxílio-doença comum, previdenciário, quando na realidade dos fatos, que é o princípio, né, da primazia da realidade, o caso do reclamante é acidente do trabalho. Deveria ter recebido o B91, o auxílio-doença acidentário. E aí nós vamos para a perícia, vamos depois para a perícia, que eu vou explicar isso durante o curso. Na audiência, vamos designar a perícia, e é o perito do juiz do trabalho que depois vai analisar se essa doença tem nexo ou não com as atividades desenvolvidas pelo reclamante, para caracterizar como se fosse o B91, o acidente do trabalho por doença. Perfeito, amiguinhos? Então, cuidado com esses códigos no INSS, porque muito advogado que não é especialista, ele olha o documento e não sabe esse código B31, B91. Então, acidente do trabalho é o B91. O empregado ficou afastado recebendo esse auxílio aqui, ó. Auxílio doença acidentário. Acidentário. Perfeito? Então você já conheceu também hoje as regras do nome dos benefícios, né? A nomenclatura do benefício perante a Previdência Social. E agora vamos lá, isso aqui é interessante, próximo slide. Se o empregado sofre um acidente do trabalho, quais são os direitos trabalhistas do contrato do trabalho em virtude desse acidente? Então, se eu sofri um acidente do trabalho, como é que fica agora meu contrato de trabalho? Durante esse afastamento aqui, ó, pelo INSS. Quais são os direitos trabalhistas desse empregado que está afastado pelo B91? Porque muitos advogados, eu já falei, não conhecem as regras do jogo. E aí, na entrevista, não faz uma entrevista completa com o seu cliente e depois não coloca na petição inicial os direitos corretos e deixa de ganhar depois valores, né, para o cliente. E o cliente deixando de receber valores, você, advogado, deixa de receber honorários também. Perfeito? Então, olha só, coloquei no slide aqui, ó, você tem que conhecer esses direitos do contrato de trabalho durante o afastamento pelo INSS. Quais são as consequências disso? Primeiro direito trabalhista, vem no slide comigo aqui, ó, depósitos do FGTS. Os depósitos do fundo de garantia. Então, se eu estou afastado pelo INSS, a empresa tem a obrigação de continuar recolhendo o fundo de garantia durante o período que eu fico afastado pelo INSS. Né? Isso aqui está na lei, está lá na lei do FGTS, Lei 8.036/90. Está lá que é obrigatório. São obrigatórios os depósitos no acidente do trabalho. Está lá no artigo 15. Artigo 15, parágrafo 5º. Anote aí. Artigo 15, parágrafo 5º. Da Lei 8.036/90. Então, se eu ficar afastado por 8 meses, pelo acidente do trabalho que eu sofri na empresa, fico afastado pelo INSS 8 meses. Nesses 8 meses, a empresa tem que depositar o fundo de garantia. Continuar depositando normalmente o FGTS.
Segundo direito, aqui, ó, convênio médico. Então você tem que ter esse conhecimento, que a empresa não pode cancelar, não pode suspender o convênio médico do empregado. Plano de saúde. Porque às vezes tem empresa que faz isso. O contrato de trabalho está suspenso, né? Porque se ele vai para o INSS, o contrato de trabalho está suspenso. E aí tem empresa que suspende o pagamento do convênio médico. Já que o contrato está suspenso, vamos suspender, vamos cortar o convênio médico dele. Não pode. Súmula 440 do TST. Anote aí. Súmula 440, TST. Então, o Tribunal Superior do Trabalho, o TST, já decidiu que enquanto o empregado está afastado, recebendo o auxílio-doença acidentário, a empresa não pode cortar o convênio médico. Porque se cortou o convênio médico, o que acontece? Você teria que entrar com uma reclamação trabalhista, pedindo o restabelecimento imediato do convênio. E indenização por dano moral por isso. No momento que o empregado mais precisa do convênio, vem a empresa e corta o convênio? Não pode, não pode. Súmula 440 do TST. Terceiro direito trabalhista aqui, ó. Estabilidade no emprego. A estabilidade no emprego. E daqui a pouco eu vou explicar tudo sobre essa estabilidade. Garantia do emprego. Se eu fiquei afastado pelo acidente do trabalho, eu recebi o B91, na hora que o INSS concede a alta médica, né, me deu a alta. Então agora eu estou apto para retornar ao emprego. Quando eu retorno ao trabalho, a empresa não pode me demitir sem justa causa. Porque nós temos a garantia de emprego, a estabilidade no emprego, para quem sofre acidente do trabalho. Tá? Daqui a pouco nós vamos explicar tudo sobre a estabilidade. Só estou colocando aqui para você ter o conhecimento. Que sofreu acidente de trabalho, ficou afastado pelo INSS, teremos a estabilidade no emprego. E outro direito trabalhista que muitos desconhecem, hein? Direitos da categoria. Vem comigo no slide aqui, ó. O último risquinho aqui, ó. Direitos da categoria. Direitos da categoria. Então, muito cuidado com o seu cliente. Por isso que eu falo, o advogado nessa ação acidentária, ele tem que ser um especialista, ele tem que ter o conhecimento das regras, para não prejudicar o cliente, não prejudicar seus honorários. Porque nós temos convenções coletivas, direitos da categoria lá. Convenção Coletiva de Trabalho, famosa CCT. Convenção Coletiva de Trabalho. Então, nós temos convenções coletivas criando regras, cláusulas para o acidente do trabalho. Exemplo, complementação. Complementação do salário. Vocês sabiam disso? Tem convenção coletiva botando a cláusula. Que se o empregado sofreu acidente do trabalho, enquanto ele está afastado pelo INSS, recebendo o B91, a empresa tem a obrigação de complementar o salário dele, em decorrência do benefício. Professor, não estou entendendo, então vamos entender. Supondo que o salário do empregado seja de R$8.000 mensais. Esse é o meu salário, 8 mil por mês. E aí eu sofro um acidente do trabalho. O INSS vai pagar o valor de 8 mil por mês no B91? Você recebe 8 mil reais do INSS durante o afastamento? Não. Porque o INSS, não se esqueçam que tem um teto, né? Tem o teto dos benefícios previdenciários. Faz o arredondamento aí, vamos arredondar, vai, 6 mil reais é o teto. O INSS só vai pagar o teto. E a diferença? E os outros 2 mil reais? Então, nós temos convenções coletivas obrigando
obrigando a empresa a complementar o salário do empregado se ele sofreu acidente e está afastado pelo INSS. Isso você tem que ver na convenção coletiva. Então, eu já estou te dando a dica, hein? Olha a dica que eu estou dando para você aqui. Você está fazendo a entrevista com o seu cliente, você viu que o salário dele é maior que R$6.000 por mês? Então, ele não recebeu o salário dele completo, enquanto ele ficou afastado pelo INSS. Ele só recebeu o teto. Então, você vai ter que ir lá na convenção coletiva da categoria do seu cliente. Se é metalúrgico, vai lá na convenção coletiva dos metalúrgicos. É professor? Convenção coletiva dos professores. É químico? Convenção coletiva dos químicos. Para ver se tem a cláusula da complementação. E você vai ter que perguntar isso para o seu cliente na entrevista. Cliente, quando você ficou afastado pelo INSS aqui, a empresa complementou o seu salário? Eu achei aqui, ó, na convenção coletiva tem uma cláusula aqui, ó, que a empresa tinha que complementar. Ah, complementou, doutor. Complementou sim. Então aí está tudo certinho. Agora, se o cliente falar que não complementou, acabou de surgir um direito trabalhista aí, ó. Acabou de surgir um direito trabalhista para o seu cliente. Você vai ter que postular na petição inicial as diferenças dos valores de todo o período que ele ficou afastado. Que a empresa agora pague as diferenças, a complementação do benefício. Estão entendendo? Beleza? Então, não se esqueçam desses 4 aspectos aqui, hein? Dessas 4 hipóteses de direitos trabalhistas decorrentes do acidente do trabalho, que são os depósitos do FGTS, está lá, né, no artigo 15, parágrafo 5º da Lei 8.036/90. A empresa não pode cancelar, suspender, cortar o convênio médico. Súmula 440 do TST, garantia no emprego. Então, quando o empregado tem a alta médica do INSS e volta para o serviço, o emprego está garantido. Contra a demissão sem justa causa, que é o artigo 118. Artigo 118 da Lei 8.213 de 91, que eu já vou explicar. E os direitos da categoria. Convenção coletiva de trabalho. Direitos da categoria. Às vezes a convenção coletiva vai falar que enquanto ele está afastado, a empresa tem que continuar fornecendo cesta básica, a empresa tem que pagar o PLR normalmente. Então, analise a convenção coletiva do seu cliente, para verificarmos as regras específicas daquela categoria. Beleza? Prosseguindo. Vamos analisar agora a estabilidade do acidente de trabalho. Deixa eu apagar a lousa aqui, que nós vamos raciocinar agora do zero. Para vocês entenderem as regras do jogo aqui de verdade. Então, vamos lá. Se eu sofro um acidente do trabalho, vamos dar o exemplo mais comum, né? O acidente típico. Sofri o acidente do trabalho. Então, está aqui, ó, AT. Acidente de trabalho típico. Sofri o acidente. E aí eu fico afastado pelo INSS. Afastamento. Pelo INSS. Recebendo o B91. Auxílio, doença, acidentário. Auxílio, doença, acidentário. E aí chega a hora de o INSS dar a alta médica, né? O INSS chega um momento que ele vai falar assim, ó, você está apto para retornar ao emprego. É a alta médica. E aí teremos a alta médica do INSS. E aí, se o INSS concedeu a alta médica, o empregado está apto. Está apto. E aí ele deve retornar ao emprego aqui, ó. Retorno. Retorno ao trabalho. Retorno ao trabalho.
E aí ele retornando ao trabalho, o que acontece com o auxílio doença acidentário, B91? Cessa o pagamento. Não recebe mais o benefício, que agora ele está apto para o trabalho. Teve a alta médica, e agora é a partir daqui, ó. A partir daqui que nós temos a estabilidade. A garantia no emprego contra uma demissão sem justa causa. Então, o empregador não pode demitir sem justa causa o empregado que sofreu acidente do trabalho, na hora que ele retorna do INSS, tem a alta médica, o empregador não pode demitir sem justa causa. Garantia de emprego. Por quanto tempo? A lei diz que é, no mínimo, 12 meses. Mínimo de 12 meses. Então, montei com vocês aqui, ó, a linha do tempo. Essa é a linha do tempo do acidente do trabalho, da estabilidade. Está aqui a linha do tempo da estabilidade. Ó, o empregado sofre o acidente, fica afastado pelo INSS, e agora raciocine comigo aqui, ó. Para ele ficar afastado pelo INSS, o afastamento então tem que ser de quanto tempo? Mais de 15 dias, né? Para você ir para o INSS, o afastamento tem que ser superior a 15 dias. Então, afastamento maior que 15 dias. Superior, mais de 15 dias de afastamento. Aí eu recebo o B91 do INSS. Quando o INSS considera alta médica, a empresa está proibida, é a estabilidade. A empresa está proibida de demitir sem justa causa. Pelo período mínimo de 12 meses. E essas regras estão onde? Tudo isso aqui, no artigo 118. Toda essa linha do tempo que eu coloquei está no artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Tudo no artigo 118. Vamos para o slide aqui, ó. Preparei o slide para vocês, ó. Estabilidade, acidente do trabalho, artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Vamos ler o artigo 118. O segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio doença acidentário, independentemente da percepção de auxílio acidente. Então, o artigo 118 diz isso aqui, ó. E olha o que diz o final do artigo 118. Olha o finalzinho. Independentemente da percepção de auxílio acidente. Eu tenho que explicar porque muitos advogados não sabem isso. Para eu ter direito à minha estabilidade, à garantia do emprego, eu não preciso ter sequelas do acidente. Eu não preciso ter sequelas, ter sofrido redução da capacidade laborativa. Só o afastamento por mais de 15 dias, e o recebimento do B91 já te dá direito à estabilidade. Mesmo que eu fique perfeito, mesmo que eu não tenha sequela nenhuma do acidente, a empresa não pode me demitir pelo período mínimo de 12 meses. Então, aqui tanto faz, tá? Fiquei com sequelas do acidente, não fiquei com sequelas. A estabilidade é a mesma, garantia de emprego. Por no mínimo 12 meses. E aí que a gente fala, cuidado com a convenção coletiva. Okay, vamos lá, prosseguindo no slide aqui, eu vou explicar para vocês direitinho isso aqui. Súmula 378, vamos analisar agora a jurisprudência do TST. A jurisprudência do TST criou a seguinte regra. No acidente típico, que é esse que eu coloquei na lousa para vocês aqui, ó, sofri o acidente do trabalho típico. Então, quais são os pressupostos
para eu ter direito à estabilidade, à garantia de emprego, se foi acidente típico. Está lá, ó, o afastamento superior a 15 dias, que é o que eu falei para vocês. Ficar afastado por mais de 15 dias, ou seja, ir para o INSS e receber o B91. O auxílio doença acidentário. Está no item 2 da súmula. No início do item 2. Venha comigo aqui no item 2. São pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias. E a consequente percepção do auxílio doença acidentário, que é o B91. Mas cuidado com o final do item 2. A exceção. Salvo se constatada após a despedida doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. Então essa parte final é a exceção, é a doença profissional, a moléstia, que nós já vimos na aula de hoje. Também é acidente do trabalho se eu adquirir uma doença no emprego, uma moléstia. E às vezes o empregado só descobre isso depois que ele foi demitido, viu? Depois que ele foi demitido que ele descobre, pô, mas estou com a doença aqui, estou com tendinite, estou com epicondilite, bursite. Então ele não ficou afastado pelo INSS, não teve afastamento. Então como é que ele vai pedir a estabilidade? Ele tem direito também. Só que agora não precisa cumprir os requisitos do artigo 118. No caso de doença. Olha aqui, a súmula diz, o item 2 da súmula diz salvo. Salvo na hipótese de doença. Porque se eu adquirir a doença e não fiquei afastado pelo INSS, eu vou requerer isso em juízo. Na petição inicial, eu já vou falar, excelência, adquiri a doença no emprego, eu quero uma perícia médica. E a perícia vai constatar que a doença foi adquirida no emprego, para eu ter direito à minha estabilidade. Porque para a doença profissional, excelência, não são requisitos da estabilidade o afastamento pelo INSS, o recebimento do B91, porque aqui é doença profissional, excelência. Não é acidente típico, não é acidente específico. Então eu falo para os alunos, muito cuidado quando o seu cliente, o acidente do trabalho dele é por doença profissional. Na entrevista você pergunta se ele ficou afastado ou não pela doença, mas normalmente não tem afastamento. E se teve, é o que eu falei, normalmente o afastamento é como B31 e não 91. Então aí você vai ter que requerer em juízo, na petição inicial aqui, a perícia médica, para constatar que essa doença foi adquirida no emprego, para que ele tenha direito à estabilidade. Perfeito, amiguinhos? Item 2 da súmula do TST, súmula 378. E agora vamos para o item 3, que também é importantíssima a súmula. O empregado que foi contratado, através de contrato o quê? Por tempo determinado. Então, olha só, leia comigo aqui o item 3. O empregado submetido a contrato de trabalho por tempo determinado também tem direito, ele goza da garantia provisória de emprego, decorrente do acidente do trabalho, prevista no artigo 118 da Lei 8.213 de 91. Então, muito cuidado aqui também, tá? Porque não, são várias ações na justiça. São várias ações na justiça por causa disso. Que o empregado foi contratado por contrato de experiência. Ou um aprendiz. Um empregado aprendiz. Que é contrato por tempo determinado. Então, se eu fui contratado por experiência, contrato de experiência, está lá, 90 dias, o prazo máximo. Fui contratado por 90 dias. E aí eu sofro um acidente do trabalho no 5º dia de serviço. Sofri o acidente. E fico afastado por 30 dias. 30 dias é mais que 15. E vou receber o B91 do INSS. Fiquei 30 dias afastado. Então preste atenção. Na hora que eu retorno do INSS aqui, ó, eu tenho direito à estabilidade.
Mesmo que seja um contrato de experiência. Que vai chegar no 90º dia, já estou avisando para vocês, vai chegar no 90º dia, o patrão vai dispensar o empregado. Vai falar assim, você não passou na experiência. Você não passou na experiência. Então, estou te desligando por término do contrato. Você não foi aprovado na experiência. Só que ele não pode ser demitido. Porque o emprego dele está garantido. Quando ele teve a alta médica do INSS aqui, ó, garantia do emprego por mais 12 meses no mínimo. Mas o patrão vai falar assim, não, acabou a experiência, 90 dias. Hoje é o último dia de trabalho, você está desligado. Pode propor a reclamação trabalhista, que vai ganhar a estabilidade. Súmula 378, item 3 do TST. É devida a estabilidade, mesmo que o empregado seja contratado por tempo determinado. Então agora o contrato não vai acabar no último dia combinado. A estabilidade vai projetar esse contrato. Por no mínimo 12 meses da alta médica do INSS. Beleza? Para finalizarmos aqui esse nosso raciocínio. Na petição inicial, depois eu vou ter que analisar qual vai ser o pedido. Se eu tenho direito à estabilidade, o que eu vou postular na petição inicial? A reintegração no emprego? Ou a indenização da estabilidade? Ou peço só a indenização da estabilidade? É aqui que muitos advogados se atrapalham. Na hora de elaborar o pedido, peço só a reintegração, ou se não for reintegrado a indenização, ou posso pedir apenas a indenização, que era a indenização de todo o período. Então, muito cuidado com isso aqui. Porque se fizer o pedido errado, dançou. Na sentença, o juiz te complica. Complica o seu cliente, que você, advogado, não soube elaborar a petição inicial. Elaborar o pedido adequado dessa garantia de emprego. Beleza? Então vamos para um cafezinho rapidinho e já voltaremos com a sequência da estabilidade do acidente de trabalho. Grande abraço.
Bora lá então, amiguinhos. Retomando aqui o nosso raciocínio, nós estávamos falando, né, da estabilidade. Como é que eu elaboro o pedido na petição inicial? Então, você que está conosco aqui, não se esqueçam. Dê o seu like, ative o sininho, faça o seu comentário sobre a aula de hoje. Coloque o seu comentário aqui no nosso chat, porque depois eu quero analisar aquilo que você gostou, ou que há alguma dúvida específica. Faça o seu comentário, dê o seu like e ative o sininho. E não se esqueça do material de apoio. Tem um material que eu disponibilizo, os slides de forma gratuita, e para esse exame temos o kit, para esse curso. Temos o kit, com os modelos das petições de acidente do trabalho, tudo. Modelo de petição inicial, modelo de contestação, modelo de quesitos para perícia, modelo de impugnação de laudo, modelos de laudos periciais, sentenças, recursos, acórdãos. Esse kit está completo, para você se tornar realmente o especialista na ação acidentária. Volte comigo aqui. Então, atenção aqui nesse mínimo de 12 meses. Falei para vocês que a lei diz no mínimo 12 meses. Por quê? Convenção Coletiva de Trabalho. Mais uma vez, CCT. Nós temos convenções coletivas ampliando, aumentando esse período de 12 meses. Então, eu tenho processo no escritório que a estabilidade do cliente não era de 12 meses, era de 33 meses. Que a convenção coletiva diz lá, que na hora que ele retorna do INSS, tem a alta médica do INSS, 33 meses de garantia de emprego. Então, aí eu não vou usar o artigo 118, a regra dos 12 meses. Aqui eu vou usar a regra de 33 meses. Então, eu vou fazer a combinação do artigo 118 com a cláusula da convenção coletiva. Quer outro exemplo? Os metalúrgicos do ABC Paulista. Temos ações no escritório. Qual que é a estabilidade do metalúrgico do ABC, se o contrato de trabalho dele é antigo? Está lá na convenção coletiva. Estabilidade até a aposentadoria. Olha só que convenção coletiva boa para o trabalhador. O emprego dele está garantido até ele se aposentar. A empresa não pode demitir sem justa causa até a aposentadoria. Então, não se esqueçam da convenção coletiva de trabalho. E aí, vem comigo. Como é que eu elaboro o pedido da petição inicial? A história da reintegração ou a história da indenização substitutiva? Vamos dar um exemplo com datas, para ficar mais fácil. Então, o empregado sofreu acidente do trabalho, ficou afastado pelo INSS, e aí tem a alta médica. A alta médica, dia 1/12/2020. Essa é a data da alta médica. Dia 1 de dezembro. E aí nós analisamos a convenção coletiva do cliente, não tem nenhuma cláusula falando mais que 12 meses. Então, nós vamos usar a regra do artigo 118. 12 meses. 12 meses de emprego garantido. Então, a estabilidade dele aqui, estabilidade. Por 12 meses. Que a convenção coletiva não aumentou o período. Então, o emprego dele está garantido até 1º de dezembro de 2021. Só a partir de 1º de dezembro de 2021 que ele poderia ser demitido sem justa causa. Só a partir dessa data. Só que vem comigo aqui. Hoje ele teve a alta médica do INSS, 1 de dezembro. Amanhã ele retorna para o serviço. Retorna. 2/12 de 2020. E aí olha a surpresa, porque tem empresário que faz isso, viu? Tem empresário que faz isso. Demissão, sem justa causa. O empregado é demitido, sem justa causa.
Como que o empresário demitiu? Se o emprego dele está garantido, olha lá, estabilidade até 1 de dezembro de 2021. Como que o patrão demitiu? Então, agora na petição inicial, você vai ter que postular a estabilidade dele. E atenção aqui. Atenção aqui. Se o cliente te procurou no escritório, e ainda está dentro desse período, você tem que postular a reintegração no emprego, na regra geral. Reintegração. Ele tem que retornar ao trabalho, que a gente chama de reintegração liminar, reintegração imediata na petição inicial. Mas caso não seja possível a reintegração, que às vezes o processo demora, né? Demora para marcar audiência, aí a empresa não faz acordo na audiência, apresenta contestação, aí vai prosseguindo a audiência, sentença, recurso. Quando transitar em julgado, não dá mais para reintegrar, já acabou o período. Por isso que você tem que fazer um pedido sucessivo. Qual o pedido sucessivo? A indenização da estabilidade. Reintegração ou indenização do período da estabilidade. É assim que funciona a petição inicial. Você tem que pedir a reintegração, que se der tempo ele será reintegrado. Se a justiça for rápida, célere. Agora, caso não seja possível a reintegração, excelência, a empresa então vai ter que indenizar, pagar todos os direitos dele, desde quando ele foi demitido até o final da estabilidade. Salários, férias, 13º, depósitos do FGTS, direitos da categoria, os direitos da categoria desse período aí, que ele tinha direito à estabilidade. Aumento de salário, que é o dissídio da categoria, PLR, vale-refeição, todos os direitos da categoria. Artigo 471 da CLT diz isso. Está no artigo 471 da CLT. Que além dos salários, férias, 13º, fundo de garantia, o empregado também terá o direito, desse período da estabilidade aqui, ó, aos direitos pertencentes à categoria. 471 da CLT. Então, vocês entenderam? Volta para o slide aqui, ó, volta para o slide. Então, o primeiro risquinho aqui, ó, o primeiro risquinho é o exemplo que eu acabei de dar para vocês aqui, ó. Se o cliente te procurou no período da estabilidade ainda, tem que postular a reintegração ou, sucessivamente, a indenização da estabilidade. Está no slide aí, ó. Mas vamos agora no segundo exemplo. Vamos no segundo exemplo que às vezes acontece isso no seu escritório. Já aconteceu no meu? Pode acontecer no seu. E se o cliente te procura para processar a empresa em março de 2021? Ó, o cliente te procura no escritório em março de 2021 para processar a empresa. Doutor, doutora, eu sofri um acidente do trabalho e no dia que eu retornei, depois da alta médica do INSS, eu fui demitido. Ele está te procurando agora, que é em março de 2021, para processar a empresa para pedir a estabilidade. Aí tem advogado que fala assim, não, mas não dá mais para entrar com a ação, não tem como. Isso é litigância de má-fé. Você deixou acabar a estabilidade para agora processar a empresa? Você tinha que ter me procurado durante esse período aqui, ó. Não dá mais para entrar com o processo. Tem advogado falando essa besteira para o cliente. Dá para ele entrar com o processo, professor? É lógico que dá. Mesmo que ele te procure no escritório, depois que passou o período da estabilidade, dá para entrar com o processo, sim. Só que não tem mais como pedirmos o quê na petição inicial? A reintegração. Reintegração não dá mais para pedir. Porque já acabou o período da estabilidade. Como é que você vai pedir para ele ser reintegrado? Então, agora, volta no slide aqui.
Agora é a segunda hipótese do slide. O pedido da petição inicial é só a indenização da estabilidade. Temos que pedir só a indenização. Olha lá. Ó. Agora é só a indenização. Porque não tem mais como ele ser reintegrado. Então, só a indenização, excelência. Ele tem que receber todos os direitos dele, da estabilidade. Salários, férias, 13º, fundo e garantia, os direitos da categoria, desde a demissão até o final da estabilidade, até essa data. A indenização, tem que ser indenizado. A empresa tem que pagar todas essas verbas para ele. Desse período da estabilidade que foi violado, porque a empresa violou a estabilidade dele. Entenderam o raciocínio, amiguinhos? Então, se o cliente te procurou durante ainda o período estabilitário, qual que é o pedido da petição inicial? A reintegração no emprego e, caso não seja possível a reintegração, a indenização substitutiva. Agora, se o cliente te procurou no escritório depois que acabou a estabilidade, já passaram-se os 12 meses, então não dá mais para pedir a reintegração. Agora é só a indenização. Mas, professor, não é litigância de má-fé o empregado entrar com a ação depois que acaba a estabilidade? Não é litigância de má-fé. Olha o slide aqui, o TST já pacificou a jurisprudência. O J399 da SDI 1, porque as empresas alegavam isso na contestação. Ah, esse reclamante é um picareta. Ele deixou para entrar com a ação, juiz, depois que acabou a estabilidade só para pegar o dinheiro. Ele só quer dinheiro. Ele não queria voltar ao emprego, por isso que ele esperou acabar a estabilidade. Litigância de má-fé, excelência. É improcedência da ação e litigância. Não é improcedência da ação, não. Não é litigância, não. O TST pacificou aqui, ó. Vem comigo aquele slide, de novo. O ajuizamento de ação, lê comigo aqui, ó. O ajuizamento de ação trabalhista, após decorrido o período de garantia de emprego, não configura abuso do exercício do direito de ação. Não configura litigância de má-fé, pois este está submetido apenas ao prazo prescricional, inscrito no artigo 7º, 29 da Constituição Federal de 88, sendo devida, olha lá, sendo devida a indenização desde a dispensa até a data do término do período estabilitário. Então, o TST foi perfeito. Eu posso entrar com a ação depois que acabar a estabilidade, eu posso entrar com a ação para pedir só o dinheiro, desde que a ação seja ajuizada no prazo de 2 anos da prescrição trabalhista. O prazo não é de 2 anos, amiguinhos? O empregado não tem até 2 anos para processar a empresa, após a extinção do contrato? Então, esse empregado aqui, ó, teria até 2022 para processar a empresa. Ele teria até 2022. É direito dele. Prazo de 2 anos. Ele não é obrigado a entrar com a ação o mais rápido possível, durante a estabilidade. Não, se ele quiser, ele entra com a ação depois que acabar o período da estabilidade, desde que a ação esteja dentro dos 2 anos da prescrição trabalhista. E aí ele postula apenas a indenização. Apenas a indenização desse período da estabilidade que foi violado. Beleza? Tranquilos? Prosseguindo. Próximo slide aqui agora, prestem muita atenção no que eu vou falar. Porque uma coisa é o direito trabalhista. Outra coisa é a indenização agora da responsabilidade civil. Então, não confundam as coisas, tá? O que eu ensinei até agora para vocês foi direito do trabalho. Direito do trabalho, direitos trabalhistas. Se o empregado ficou afastado pelo INSS, depósitos do FGTS, tem direito trabalhista. Convênio médico, súmula 440, direito trabalhista. Estabilidade no emprego, garantia do emprego, direito trabalhista. Estabilidade do contrato de trabalho. Regras da convenção coletiva, direitos trabalhistas, artigo 471 da CLT. Direitos trabalhistas. Mas cuidado no que eu vou falar agora.
Não confundam a estabilidade agora com as indenizações da responsabilidade civil do empregador. Porque agora, o que vai acontecer a partir de agora na nossa aula? O empregado sofreu o acidente do trabalho e ficou com sequelas do acidente. Ficou com sequelas. Então, vou apagar aqui nosso quadro. O empregado está com sequelas do acidente. Acidente do trabalho, sequelas. E não se esqueçam, né? Nós temos acidentes que o empregado até morre no serviço. Morte. Mas vamos no que é mais comum, tá? O empregado sofre o acidente, não morreu, mas está com sequelas desse acidente. E o que significaria sequelas do acidente para nós aqui? Redução. Redução da capacidade laborativa. Redução da capacidade laborativa. Está tendo agora um prejuízo, né? Para exercer as suas atividades profissionais. Redução da capacidade laborativa. Por culpa do acidente do trabalho. Então, atenção aqui, atenção aqui. O que o empregado agora também tem o direito de pedir na reclamação trabalhista, sem ser lá o FGTS, a estabilidade, o convênio médico, direitos da categoria. O que mais eu posso pedir nessa reclamação trabalhista? Indenizações. Indenizações. Da responsabilidade civil do empregador. Da responsabilidade civil. Do patrão, vou colocar aqui, ó, do patrão, do empregador. Porque foi por culpa do patrão. Foi por culpa do empregador que eu estou agora com essas sequelas. Com a redução da capacidade laborativa. Então, eu quero indenizações. Quais indenizações? Venham no slide comigo aqui, ó. Indenizações em face do empregador em decorrência do acidente de trabalho. Primeiro, danos materiais, que é o dano emergente, lucros cessantes e a pensão. Tudo previsto aí, ó, artigo 186, 927, 949 e 950 do Código Civil. Qual outra indenização que eu posso pedir? Danos morais. Danos morais, pela redução da capacidade laborativa. Artigo 5º, incisos 5 e 10 da Constituição Federal, e os artigos 186, 927 do Código Civil, e o novo artigo da CLT aí, ó, 223, letra C da CLT. E também o dano estético. Se tiver dano estético, também quero uma indenização por dano estético. Súmula 387 do STJ e o artigo 223C da nova CLT. Então, prestem atenção com isso. Se o empregado te procurou no escritório, sofreu acidente, está com sequelas do acidente, temos que agora processar o empregador para também postular as indenizações de natureza civil. Responsabilidade civil. Então, agora não é mais um direito trabalhista, é um direito pessoal agora, civil, da pessoa. Mas como é decorrente do contrato de trabalho, acidente de trabalho, é na Justiça do Trabalho que eu postulo isso. É na petição inicial trabalhista que eu postulo essas indenizações de natureza civil. A competência é da Justiça do Trabalho. Porque foi um acidente do trabalho. Eu sofri essas sequelas dentro do contrato de trabalho. Então, quais são as indenizações? Olha lá. Ó. Dano patrimonial.
2, dano. Deixa eu até fazer de um jeito diferente para vocês, para ficar mais fácil de vocês entenderem. Vou colocar igual o slide primeiro, depois vou complementar. 1, danos materiais. 2, danos morais. 3, dano estético. Quais são os danos materiais que eu posso postular na petição inicial? Quais indenizações que são danos materiais? Dano emergente. Está no slide aí. Lucros cessantes. E a pensão. Pagamento de uma pensão. E aí os danos morais e o dano estético. Então, atenção aqui na lousa. Os danos materiais, dano emergente, lucros cessantes, pensão, são os chamados danos patrimoniais. Dano patrimonial, que eu tive de prejuízo mesmo em dinheiro, em pecúnia. Agora, danos morais e dano estético são os danos extrapatrimoniais. Extrapatrimoniais. Estão entendendo o raciocínio? Agora é um dano do meu íntimo. Dano moral. É um dano pessoal agora. É um dano pessoal do trabalhador. E o dano estético também. É um dano pessoal. É a humilhação, o constrangimento perante terceiros. O dano estético. E o dano moral é o dano íntimo. O meu dano íntimo. Todo dia eu acordo sabendo que eu estou com aquela sequela. Com aquela redução da capacidade laborativa. Então são danos extrapatrimoniais. Que eu mencionei para vocês no slide aqui. Ó. Tem agora um capítulo na CLT, hein? Com a reforma trabalhista... Tem um capítulo na CLT, ó. 223A e seguintes da CLT. Da CLT. Temos um capítulo na CLT, que na próxima aula eu vou ter que explicar isso aí para vocês. Até para discutirmos o valor do dano. Qual que é o valor do dano moral? Qual que é o valor do dano estético? Vou ter que explicar para vocês aqui, ó, o 223 da CLT. Letra G. Parágrafo 1º. Isso fica para a próxima aula. A aula de hoje são as análises, né? O direito da petição inicial. E como é que você faz depois a defesa. Pela reclamada. Então, pelo reclamante, é isso que ele vai questionar na petição inicial. Ó, juiz, meu FGTS lá que não foi depositado, convênio médico, beleza, a empresa não cancelou, tá? Estabilidade... Ela cumpriu ou não cumpriu, aí você pede a estabilidade, se não cumpriu os 12 meses, ou mais meses, né, se a convenção coletiva aumentou. Se a empresa cumpriu a estabilidade, beleza. Se ela te demitiu depois dos 12 meses da alta do INSS, tudo certo, com relação à estabilidade. Mas essas indenizações você tem direito, se ficou com sequelas do acidente. Porque tem empresa que respeita a estabilidade, cumpre os 12 meses e manda o empregado embora. E manda embora, depois de que acabou a estabilidade. Perfeito. Mas se eu estou com sequelas do acidente, tive amputação de uma mão. Minha mão foi amputada na máquina da empresa. Depois dos 12 meses, ela pode me mandar embora? Pode. Mas eu quero essas indenizações agora, amigão. Essas indenizações eu tenho direito. Dano estético, pela perda do membro, dano moral, pela redução da capacidade laborativa, dano emergente, foram as despesas do tratamento médico que eu tive, a empresa tem que me reembolsar, lucros cessantes, o que eu deixei de receber nesse período, se eu tive algum prejuízo, e a pensão mensal vitalícia. Que no processo do trabalho, no direito do trabalho, a ideia é essa, né? Essa sequela é vitalícia, é até o fim da vida.
O empregado não vai recuperar a saúde dele, a deficiência dele, da capacidade laborativa. Então, é isso que eu tenho que pedir na petição inicial. E é isso que os advogados cometem equívocos na petição. Que mistura tudo, faz um balaio de gato lá e o juiz não pode corrigir o seu erro depois, senão a sentença é extra petita. Então, na petição inicial, você tem que deixar muito bem detalhado. Ó, juiz, primeira indenização, dano material, dano emergente. Porque o meu cliente teve despesas com o tratamento médico e a empresa tem que pagar agora essas despesas. Remédios que ele teve que comprar, despesas com curativos. Tem um gasto, né? Tem um gasto de tudo isso. A empresa tem que reembolsar os valores agora. Lucros cessantes, aquela história que eu falei para vocês. Se o seu salário é 8 mil, o INSS durante o afastamento só paga 6, e a empresa tem que complementar os 2 mil reais. Todos os meses você ficou afastado, lucros cessantes. Ó. E às vezes até a convenção coletiva, eu já falei para vocês, a convenção coletiva tem a cláusula. Tem a cláusula falando que tem que pagar esses lucros cessantes aqui. Ó. E a pensão. Olha o prejuízo que eu tive vitalício aqui. Olha o prejuízo. Então, pensão, uma pensão mensal vitalícia, para me indenizar. E aí o dano moral e o dano estético. E aí não confundam, tá? Dano moral com dano estético. O dano moral, eu já falei, é o dano da pessoa, íntimo, pela redução da capacidade laborativa. O dano estético é aquele constrangimento, aquela situação vexatória que ele passa perante terceiros. Quando ele sai na rua, quando ele vai na piscina, na praia, o pessoal fica olhando a deficiência da pessoa. E ele se sente constrangido. Porque não tem uma perna, no acidente perdeu a perna, perdeu a mão, queimaduras, né? Às vezes o acidente de trabalho causou queimaduras, dano estético. Que todo mundo fica olhando. E a pessoa percebe que está todo mundo olhando. Beleza, amiguinhos? Fechamos então aqui essa história dos danos materiais, danos morais e dano estético. E agora vamos analisar os artigos aqui. Ó. A responsabilidade civil está prevista no Código Civil, vocês já sabem disso. Artigos 186 e 927 do Código Civil. Olha lá, artigo 186. Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. E o caput do artigo 927. Aquele que por ato ilícito, artigos 186 e 187, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Então o Código Civil, ele é bem claro. Se eu causar prejuízo a alguém, eu tenho que reparar o dano. Ainda que o dano seja moral. Artigos 186, 927, caput, Código Civil. E aí, quais são os danos? Vamos lá. Olha aí o slide. Artigo 949 já traz os dois primeiros aqui. Ó. O dano emergente e lucros cessantes. Em dois artigos. 949. Código Civil. Código Civil. Vamos ler o artigo? No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das despesas do tratamento, aí, ó, que é o dano emergente, e dos lucros cessantes, até o fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que o ofendido prove haver sofrido. Então, dano material, dano emergente e lucros cessantes, previstos no artigo 949 do Código Civil, que é isso que você vai ter que pôr na petição inicial. Ó, excelência, aplicação do artigo 949 do Código Civil, dano emergente, lucros cessantes. E cada um em um tópico da petição, hein? Cada um em um tópico. Primeiro é o dano material, dano emergente. Depois outro tópico, dano material, lucros cessantes. Um por um na petição, na causa de pedir. E depois um por um no pedido. Que eu já falei que os advogados misturam tudo.
E aí o juiz, às vezes, dá até a inépcia da inicial, hein? Da inépcia da inicial. Vamos lá, prosseguindo o slide aqui. Pensão, que é o artigo 950 agora, dano material, pensão. Olha o artigo 950 do Código Civil. Se da ofensa resultar defeito, pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescência, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou de depreciação que ele sofreu. Então, é a pensão prevista no caput do artigo 950 do Código Civil. Se eu sofri prejuízo na minha capacidade laborativa, né, estou proibido totalmente de trabalhar naquela função que eu exercia, ou estou proibido parcialmente, uma redução da capacidade parcial, eu também tenho que receber a indenização chamada pensão do empregador. Porque fica difícil depois de eu arrumar um outro emprego, né? Como é que eu vou arrumar um emprego numa outra empresa agora, passando por um exame médico admissional com rigor? Se é uma empresa que segue o rigor de um exame admissional, eu não passo no exame médico, amigão. Fica difícil de eu arrumar um outro emprego. E às vezes dentro da própria empresa, se a empresa não me manda embora, fica difícil, né, de conseguir promoções. Se eu estou com a redução da capacidade laborativa. Fica difícil do empregado ser promovido, chegar até gerente, chegar até diretor da empresa, por esse acidente. Então ele tem que ser compensado financeiramente agora, com uma pensão. Beleza? Caput do artigo 950 do Código Civil. E os danos morais agora. Danos morais. Artigo 5º, inciso 5, inciso 10, olha lá. Inciso 5. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. E aí a CLT, olha lá, CLT, reforma trabalhista. Vem no slide comigo aqui, ó. Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são titulares exclusivas do direito à reparação. E agora a letra C, artigo 223C. A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa física, para o dano moral e para o dano estético. Está aí, ó. Olha aqui, ó, na letra 223C. A intimidade foi violada com esse acidente, com essa sequela. A minha integridade física também, a minha saúde também. Aí, ó. Acidente do trabalho acarreta prejuízo. A intimidade da pessoa, a saúde da pessoa, a sua integridade física. Que são elementos que estão aqui, ó, no artigo 223, letra C da CLT, que caracteriza o dano extrapatrimonial. Que vai ser o dano moral e o dano estético. Beleza, amiguinhos? Então, estou passando para vocês todas as situações, tudo que você vai ter que colocar na petição inicial. Um por um, tópico por tópico. Já falei que nós temos o kit. Professor, eu não sou especialista nessa área, em ações acidentais. Temos o kit, para você se tornar um especialista. Na descrição do vídeo aqui, ó. Na descrição do vídeo você tem aí o acesso ao kit. A minha petição inicial estará na sua mão, para você não cometer os equívocos, os erros profissionais. E aí, olha só,
Tem o direito mesmo, professor, de receber o dano moral mais o dano estético? Sim, os dois. Porque sabe o que as empresas alegavam nas contestações? Você que faz contestação, você pode até colocar na contestação, mas já estou falando que não vai dar certo. As reclamadas alegavam que o dano estético era o dano moral. Excelência, dano estético e dano moral é a mesma coisa. Então seria bis em idem. Bis em idem me condenar em dano estético, porque o dano moral já envolve o dano estético. Não, amiguinho. O empregado tem direito a duas indenizações. Uma pelo dano moral e outra pelo dano estético. O STJ confirmou isso na jurisprudência. Vem comigo aqui no slide, súmula 387 do STJ. É lícita, é válida a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral. São duas indenizações distintas, e eu tenho o direito de pedir as duas e receber as duas. Súmula 387 do STJ. Beleza? Que fundamenta aqui o dano estético. Vai ser a súmula 387 do STJ e o artigo 223C da CLT. Para pedir a indenização agora pelo dano estético. Além da do dano moral. Além da do dano moral, outra indenização por dano estético. E aí vamos lá. Para finalizarmos essa aula de hoje, temos que agora fazer o contraponto. Se você advoga pela reclamada, você é advogado da empresa, e agora, como é que você rebate a petição inicial nessas indenizações aí? Seu cliente vai ser condenado? Você tem que contestar a ação. E aí vamos lá. O bom advogado tem que saber trabalhar com as teses. Então, quem advoga para a empresa, quando as indenizações são decorrentes de acidente típico, ou o acidente específico, então vamos colocar aqui, ó, acidente típico, ou o acidente específico. Presta atenção quem advoga para reclamada aqui, hein? Acidente típico, você já sabe, o artigo 19 da Lei 8.213 de 91. Acidente típico, artigo 21. Então, o empregado processou a empresa, que é o seu cliente, a empresa, pedindo as indenizações. Juiz, eu quero dano emergente, quero dano lucros cessantes, quero pensão, quero dano moral, quero dano estético, que eu estou com sequelas do acidente. Então, você como advogado da reclamada, primeira tese da contestação, culpa exclusiva da vítima. Você tem que trabalhar com essa tese em primeiro lugar. Culpa exclusiva da vítima. Excelência, meu cliente não tem que pagar indenização nenhuma para a reclamada. Desculpa, para o reclamante. Meu cliente reclamada não tem que pagar indenização nenhuma para o empregado. Porque o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima. Ele que acarretou o acidente. E aí você vai ter que narrar o fato, né? Dependendo do acidente que o reclamante contou na inicial, você vai ter que narrar um fato para mostrar para o juiz a culpa exclusiva da vítima. Falando que ele que não obedeceu às ordens, ele que foi lá mexer na máquina que ele não tinha autorização, acarretando o acidente. Se a culpa é exclusiva da vítima, indenização zero. Zero de indenização. A empresa não tem que pagar nada para ele. Por quê? Olha o slide aqui, ó. Inciso 28 do artigo 7º da Constituição. A Constituição é bem clara, no artigo 7º, inciso 28. Eu só tenho que pagar indenização para o empregado no acidente do trabalho se a empresa
teve culpa ou dolo? E aqui a empresa não teve culpa nenhuma no acidente, dolo nenhum, foi culpa exclusiva da vítima. Culpa exclusiva da vítima, excelência. Então ele não tem direito a indenização nenhuma. Mas agora vamos lá, você tem que ser um advogado bom para o seu cliente. O advogado bom tem que fazer agora a segunda tese da contestação, a tese subsidiária. Ou culpa concorrente. Culpa concorrente. Então agora vem a chamada princípio, né? O princípio da eventualidade. Você vai ter que pôr na contestação. Excelência, na remota hipótese de Vossa Excelência entender que a reclamada concorreu, né? Teve culpa nesse acidente, e o empregado está com sequelas, então a reclamada não foi a única culpada, a culpa dos dois, culpa concorrente. E aí aquelas indenizações que ele pediu na petição inicial, excelência, os valores têm que ser reduzidos, devem ser reduzidos. Se for me condenar, tem que reduzir o valor, porque a culpa foi dos dois. Então aqui, 0 de indenização na culpa exclusiva. Na culpa concorrente, redução. Redução do valor das indenizações. Então você, advogado de reclamada, tem que sempre na contestação usar essas duas teses. Tese principal, tese secundária. Tese principal, tese secundária. E a culpa concorrente está aqui, ó. Vem no slide comigo. 945 do Código Civil. Olha o que diz 945 do Código Civil. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade da sua culpa, em confronto com a culpa do autor no dano. Então nós teremos isso, gente. A redução das indenizações. Porque houve a culpa concorrente, a culpa dos dois. O empregado também teve a culpa. Se a empresa teve culpa, o empregado também teve, excelência. Por causa disso. Então vamos reduzir o valor das indenizações que ele está pedindo na petição inicial. Não é tudo isso que ele está pedindo. Beleza, gente? Então, culpa concorrente da vítima. Então, na aula de hoje, foi isso que eu tive que passar para vocês. Os conceitos de acidente do trabalho, as hipóteses, acidente de trabalho típico, acidente por doença, acidente específico, artigos 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91. Os direitos trabalhistas decorrentes do acidente do trabalho, que é o depósito do FGTS, convênio médico, estabilidade no emprego e regras específicas da convenção coletiva. E também as indenizações decorrentes do acidente do trabalho por culpa do empregador. Quais indenizações? Danos materiais, que se dividem em dano emergente, lucros cessantes e pensão. E os danos extrapatrimoniais, que se dividem em dano moral e dano estético. E você, como advogado da empresa, para tentar derrubar tudo isso, primeiro, culpa exclusiva da vítima. Não tem que pagar nada de indenização, excelência. O acidente ocorreu por culpa exclusiva dele, por culpa exclusiva do empregado. Ele foi o único a ter a culpa no acidente. Culpa exclusiva dele. A empresa não tinha como evitar. Então não vamos pagar nada. Porém, excelência, na remota hipótese de o senhor entender que a empresa tem que ser responsabilizada, que houve culpa da empresa, então a culpa tem que ser apurada aos dois. A culpa tem que ser determinada aos dois. Os dois cometeram o equívoco. Então, o valor da indenização tem que ser reduzido. Valor da pensão, reduz. Valor do dano moral, reduz. Valor do dano estético, reduz, porque culpa concorrente. Então, espero que vocês tenham aprendido
tudo sobre as indenizações do acidente do trabalho na aula de hoje. Na próxima aula, prosseguiremos, tá, com as novas regras. Não esqueça, dê o seu like, ative o sininho, faça seu comentário na aula de hoje, para prosseguirmos normalmente com a nossa semana do acidente do trabalho. Um grande abraço do professor Marco e até o nosso próximo encontro, amiguinhos.